Olá, beleza? Bem-vindo à aula 2. Quem vai comprar? Eu sei que também parece uma pergunta meio boba, meio banal, mas é muito importante você saber quem vai comprar o seu produto ou serviço na internet. Porque se você saber quem você vai comprar, você vai ter o poder de segmentar e quando você, por exemplo, fazer um anúncio, fazer uma ação específica de marketing online, você vai poder definir rapidamente e acertar com maior facilidade esse público. Coisa que é muito difícil você fazer hoje em dia fora da internet. Se você dá um panfleto, você não sabe na mão de quem vai, qual vai ser o retorno, se essa pessoa vai voltar. Se você faz um outdoor, você não sabe quem olha. Se você faz uma mídia indoor, você não sabe se as pessoas estão olhando, pois estão consumindo algo, fazendo outras coisas, ocupadas. Se você também faz uma mídia outdoor, que é aquelas mídias de painéis eletrônicos, você também não sabe se elas realmente estão olhando, o tempo de propaganda são segundos, é muito complicado. Então você precisa hoje ir para a internet, não deixar de usar esses dispositivos que eu citei, apenas usá-los para fortificar a tua base, mas migrar praticamente quase toda a tua área publicitária para a internet. Diga e repito, você pode usar a regra 50-50, que é 50 internet, 50 mídias offline. Isso funciona muito bem. Nós hoje aqui recomendamos nossos clientes 80-20, que é como a gente funciona, 20% de investimentos na parte offline e 80% na parte online. Então você precisa saber o que é mais importante para o seu cliente. Você tem que entender aquilo o que seu público-alvo prioriza, aquilo o que ele valoriza, porque você não pode perder tempo, você não pode literalmente rasgar dinheiro com essas opções de marketing voltada à percepção de negócio. Eu sempre costumo falar para os nossos clientes que essas mídias offline são mais para percepção. Eu acho que eu vi em algum lugar a tua marca, a tua empresa. É mais ou menos para isso. Então ela serve só para fortalecer uma parte do inconsciente e consciente do seu público-alvo. Então é muito interessante porque existe uma pesquisa que mostra que o relacionamento pós-compra é priorizado no lugar de um bom produto. O que eu quero dizer com isso? Que o que importa mesmo é que depois da compra é a dedicação ao cliente. Então você está entendendo que quando você descobre aquilo que é importante para o seu grupo de anúncio, para o seu público-alvo, você realmente sabe aquilo que você deve anunciar. Nesse caso aqui, eu faria alguma mensagem em relação à dedicação. Eu acho que se você não lembrou, vai lembrar agora que existe um slogan que acho que nem é usado mais por uma grande empresa aqui do nosso país, que é assim: dedicação total a você. Então, esse slogan ele diz tudo. Se existe uma dedicação total ao nosso público, ao cliente, a você, a mim, nós realmente vamos nos interessar em ver o que essa dedicação nos traz. Isso é muito interessante no sentido de você saber quem vai comprar. Você consegue me entender nesse sentido? Que a partir do momento que você sabe quem vai comprar, sabe o que é mais importante para ele. No caso aqui, a gente descobriu que uma parte é dedicação. Então você vai se empenhar em dedicar mais para poder atrair seu cliente, que é você vai saber quem é que vai comprar. E um exercício muito importante para essa primeira parte dessa aula é você fazer uma pesquisa. Tome nota agora. Escreva o que eu vou dizer. Faça uma pesquisa com seu público e descubra a principal satisfação e o que mais foi importante para ele pós-venda, depois de ter usufruído do teu benefício, depois de ter consumido o teu produto, depois de ter utilizado o teu serviço.
Faça essa pesquisa, identifique aquilo que vai fazer ele, aquele sentimento que ele teve depois do problema dele ter resolvido. Você vai entender aquilo que é mais importante para quem vai comprar o teu produto. E a partir disso você começa a segmentar e fazer ações mais específicas e certeiras dentro da sua plataforma de internet marketing. Ok? E uma pergunta também muito interessante é: o que o influencia? O que vai fazer o teu público ser influenciado a comprar de você? Um caso muito interessante aconteceu comigo. Eu estava andando, já fazia mais ou menos 1 hora, e num determinado momento aí, num determinado lugar, e estava um calorzinho assim, né? Tava abafado, e eu estava com sede. Aliás, eu estava com muita sede. E, gente, quando eu olhei um cara bebendo um refrigerante muito gelado, na hora me veio vontade de tomar refrigerante. Eu não pensei em água, que seria o mais correto. Por que eu estou falando isso? Porque quando você se dá conta que tem uma necessidade e você é tomado por um anúncio que mexe contigo, você opta por comprá-lo em vez daquilo que você realmente necessita. Então, a partir do momento que eu descubro minha necessidade, eu faço um anúncio de algo que me influencia, eu vou lá e compro. O certo... Perdão, gente. O certo era eu comprar água. Não, eu fui lá e comprei refrigerante. No caso de alguns, cerveja, tanto faz. Por quê? Porque aquele sentimento que ele gera, aquele sabor, aquela refrescância, no caso do refrigerante, cerveja, tanto faz, a sensação das bolinhas, do gás na sua boca é muito bom. O que a água muitas vezes não traz pra gente. O que seria ideal, né? Nós tomarmos, no caso, eu tomar nessa hora. Então é muito interessante você saber o que influencia. E o que influenciou nisso aí foi a tomada de decisão. A partir do momento que eu vi o refrigerante, ali eu tive a minha tomada de decisão. Eu vou comprar refrigerante. Se eu tivesse visto água, eu ia comprar água. Se eu tivesse visto cerveja, eu ia comprar cerveja. E o mais importante, se eu não tivesse visto nada, eu só estaria ali sofrendo com a minha necessidade e esperar para chegar em casa e tomar água. No caso de negócios, se o cliente ele tem a necessidade, ele não consegue achar algo que supre, ele vai esperar e no caso você não vai fazer a venda, ok? Então você tem que entender que nesse caso aqui de quem influencia é o fator tomada de decisão. E é interessante também que eu sempre gosto de trazer estudos de caso aqui e pesquisas, né? Que dizem que uma dessas pesquisas dizem que a mulher, se você é casado, você pode confirmar se faz parte ou não. A mulher dentro de casa é responsável por boa parte das tomadas de decisões das compras. Então, no quesito compras para o lar, para a sua residência, a mulher ela tem muito do fator tomada de decisão. Ela decide o que vai acontecer. E isso comprova que, nesse caso, ela é uma influência dentro do processo de compra. No caso aqui, se você é um supermercado, por exemplo, eu iria fazer um anúncio de entender o que é mais importante para ela, o que influencia ela, porque eu sei que é ela que tem um fator tomada de decisão dentro de casa para comprar. Ontem mesmo, eu saí com a minha esposa para caminhar e ela falou para nós passarmos no mercado. E no mercado ela teve a ideia de pegar aquele jornalzinho onde tem os produtos e seus preços. Eu nunca ia pensar nisso. Como eu sou da internet, eu ia pesquisar na internet. Você entende? E ali ela vai decidir, ela vai fazer a comparação, ela vai fazer o balanço para a gente poder fazer as compras durante a semana. É muito interessante. Então, muitas vezes, isso para confirmar mesmo que eu estou falando, porque muitas vezes nós homens perguntamos alguma informação antes de nós, por exemplo, fazer uma compra. Quantas vezes você está na rua e liga para sua esposa e pergunta: e aí, tudo bem?
Tá precisando de alguma coisa aí para casa? Tá tudo certo aí? Tá precisando disso, do aquilo, um café, um arroz, um açúcar. É muito interessante. Então você tem que descobrir quem vai comprar seu produto, o que é mais importante para essa pessoa e o que influencia. Outro exemplo muito importante e muito interessante também é se você, por exemplo, está fazendo uma venda corporativa, você tem que saber qual é o setor a ser consultado, quais são os profissionais e o que eles avaliam. Então você está oferecendo um produto, você tem que saber para onde vai esse produto, qual o setor que vai. Quais são os profissionais que vão usufruir disso que você está vendendo e o que eles pensam, o que eles avaliam dos seus concorrentes, do seu produto em si, da solução que você está oferecendo. É muito importante você pensar nessas perguntas. O que é mais importante para o seu público-alvo e o que o influencia. Então, sua missão nessa aula é identificar quem é o decisor e quem efetivamente vai realizar a compra. Você está entendendo? A partir do momento que você identifica quem é o decisor e quem efetivamente vai fazer a compra, você vai saber quem vai comprar o teu produto. Muito interessante, não é? Se você não entendeu algum dos conceitos, alguma das perguntas, se você acha que foi rápido demais nesse meu conceito de pensamento, volte a essa aula. Pare, assista, escreva, tome nota de tudo e digo, se você tiver alguma dúvida durante esse processo, relaxa. Pergunta para nós que nós vamos te auxiliar, ok? E é muito interessante que agora nós estamos terminando esse módulo 1, onde se você fez todos os exercícios, você terá em suas mãos um documento que servirá de modelo de negócios. E você está entendendo que como é legal? Vai ser o seu modelo de negócios documentado, o seu negócio, a sua empresa documentada. Vai ser muito interessante, mas é claro que existem modelos mais completos por aí, mas como nós aqui da agência usamos o termo empresa enxuta, que é de um livro que eu li que chama A Startup Enxuta, que eu recomendo você ler, esses dados são mais que suficientes para o objetivo de trazer a sua empresa para o digital. Não é verdade? A gente quer trazer aqui a sua empresa para o digital. Ou você que tem uma ideia também, usar a internet para ganhar dinheiro com ela. E isso também funciona para o bom andamento e construção dessa estratégia que nós estamos fazendo. É muito, muito interessante você fazer todos os exercícios. Tanto dessa primeira aula, da segunda aula, tanto de todas as aulas que você vai ver, de todos os módulos que você terá daqui para frente. Ok? Muito obrigado então e te vejo na próxima aula.